Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen, serva do nosso amado e precioso Jesus Cristo. Hoje a nossa palavra está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, que diz: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O tão conhecido Davi, né? Assim, e você vai ler no decorrer do capítulo 11, você vê que Davi ficou no palácio no tempo de guerra, enviou o seu exército e ficou. E numa determinada ocasião ele estava dormindo e ele se levantou e foi passear pelo corredor do palácio, quando ele observou uma linda mulher se banhando. O nome dela é Betseba. E aí nós vimos a lamentável fase de Davi, o adultério. Isso, ele adulterou. E não só adulterou. Diante ao seu posto de rei, Davi mandou matar o seu esposo Urias. Davi virou adúltero e virou assassino. Sim, esse Davi aí, o Davi que matou o gigante. O Davi que é conhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus. Não é assim? Por muito tempo na minha vida eu orei: Senhor, faz comigo como tu fizestes com Davi. Faz de mim uma mulher conforme o teu coração. E esses dias eu aprendi que o homem, uma mulher segundo o coração de Deus, não é aquele homem que nunca erra, que nunca falha ou que nunca vai pecar, mas sim aquele homem que, em meio ao seu erro e à sua dificuldade, ele se deixa ser quebrantado pelo Senhor. Daí vem a transformação de caráter, entendeu? E Davi passou por isso. Mas o que mais tocou no meu coração nessa situação foi que hoje pela manhã, o meu esposo, ele se levantou bem cedo, uma questão de 5 horas da manhã. Ele tinha um propósito de oração com alguns irmãos, né? E quando deu o horário, ele veio se despedir, estou indo, falei, tudo bem. E naquele momento estava tão bom na minha cama, e eu pensei comigo mesmo, já que ele já foi orar mesmo, né? Orar pela nossa casa, pela nossa família, então eu vou continuar dormindo aqui só um dia. Aí eu continuei deitada, aí eu me lembrei do compromisso que eu tenho. Eu me lembrei que meu compromisso não é com ninguém, mas é com aquele que me salvou e me ama todos os dias. Aí eu levantei e comecei a orar. E no decorrer desse dia, o Senhor me lembrou dessa passagem. E assim como Davi, no meio da sua guerra, decidiu ficar, nós temos que entender que nós estamos em uma constante guerra. Nós temos um inimigo que está ao nosso derredor, rugindo como leão para nos tragar. E nós precisamos estar posicionados em tempo de guerra. Independente se nós já alcançamos a nossa promessa, independente se já está tudo favorável ou não, nós precisamos estar posicionados no meio dessa nossa guerra, que é constante, né, assim? E com essa fase de Davi nós aprendemos que Deus nos fez como os guerreiros, que precisamos estar posicionados. Muitas das vezes é Ele que vai estar lutando ao nosso favor, à nossa frente, mas precisamos estar posicionados em oração e adoração constante, tá bom? E lembrando também que Davi estava na sua zona de conforto, e eu abri uma grande brecha para o inimigo. Deus não nos fez para estar em zona de conforto. Deus nos fez para estar posicionado em meio a essa guerra. Tchau!